Por um período muito longo, houve uma pergunta que continuou a ressurgir na história da humanidade: como algumas civilizações antigas se tornaram tão avançadas mesmo sem terem tecnologia moderna? No meio dos desertos da antiga Mesopotâmia, milhares de tábuas de argila foram descobertas, cheias de símbolos e escritos estranhos. Quando isso foi decifrado por historiadores e especialistas em línguas, usando tecnologias modernas, um nome apareceu repetidamente: Anunnaki. Para os antigos sumérios, eles eram seres divinos poderosos conectados ao céu e às forças da natureza. Mas à medida que algumas pessoas aprofundavam seus estudos nessas tábuas, começou a se espalhar uma teoria mais controversa. E se esses seres divinos não fossem apenas mitologia, mas e se eles fossem reais? E se houvesse acontecimentos reais por trás dessas histórias? E seria possível que algumas das lendas do mundo antigo fossem apenas memórias distorcidas? Ou lembranças que não correspondem ao que realmente aconteceu? Por isso, o resultado é que hoje não conseguimos compreender totalmente isso. Mas vamos analisar tudo devagar e detalhadamente, examinando cada informação e acontecimento. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Antes de irmos para as teorias, precisamos primeiro separar a história comprovada do que é moderno: especulação. Por causa da internet, hoje em dia, muitas vezes misturam arqueologia real com ficção científica. E é aqui que começa o verdadeiro mistério dos Anunnaki. No lugar que hoje faz parte do Iraque, surgiu uma das civilizações mais antigas conhecidas do mundo, os Sumérios. De acordo com historiadores e registros arqueológicos, as cidades da Suméria surgiram por volta de 4500 a.C. Aqui foram construídas cidades como Ur, Uruk e Eridu, próximas aos rios Tigre e Eufrates. Apesar do calor intenso e do ambiente seco, eles conseguiram criar sistemas avançados de irrigação para levar água às plantações. Por causa disso, a agricultura se expandiu e suas cidades cresceram rapidamente. De acordo com estudos de historiadores e instituições como a Britânica e o Penn Museum, os sumérios também foram um dos primeiros a usar um sistema de escrita organizado chamado cuneiforme. Não era apenas um simples desenho. Eles usavam símbolos em forma de cunha em tábuas de argila para registrar comércio, leis, impostos, religião e observações astronômicas. Em outras palavras, foi aqui que muitas partes da história humana começaram a ter registros permanentes. E uma das figuras que mais aparecem em alguns de seus textos religiosos é o Anunnaki. Mas é importante esclarecer isso. De acordo com historiadores convencionais e assiriólogos, os Anunnaki fazem parte do sistema de crenças religiosas das civilizações mesopotâmicas. Eles não são oficialmente reconhecidos como extraterrestres ou visitantes alienígenas pela arqueologia moderna. Na verdade, de acordo com as traduções de textos antigos do Electronic Text Corpus of Sumerian Literature da Universidade de Oxford, a palavra Anunnaki geralmente se refere a um grupo de deuses conectados ao céu, à terra e ao submundo na mitologia suméria. Mas por que eles passaram a ser associados às teorias alienígenas? Porque, nos tempos modernos, alguns autores deram uma interpretação alternativa às antigas tabuletas. Um dos mais conhecidos é Zecharia Sitchin. Em seus livros na década de 1970, ele disse que os Anunnaki seriam seres avançados de outro planeta que visitaram a Terra na antiguidade. Mas, de acordo com muitos especialistas em línguas mesopotâmicas, muitas das traduções de Sitchin não são aceitas pela academia convencional. Muitos assiriólogos dizem que não há evidências claras nos textos sumérios originais que afirmem que os Anunnaki eram uma raça alienígena, ou seja, grande parte da ideia dos Anunnaki como alienígenas é apenas uma teoria e não uma conclusão oficial da arqueologia, sendo apenas uma interpretação moderna. Mas mesmo assim, a curiosidade do público não desaparece. Porque quanto mais estudamos os sumérios, mais percebemos o quanto eles eram avançados para a sua época. Por exemplo, eles usaram um sistema matemático baseado no número 60. Até hoje ainda usamos isso na medição do tempo e na geometria. 60 segundos em 1 minuto e 360 graus em um círculo. Eles também desenvolveram sistemas legais organizados, métodos de contabilidade e grandes estruturas de templos conhecidas como zigurates. Alguns desses edifícios foram construídos apenas com tijolos de barro, mas duraram por muito tempo.
Até mesmo o estudo deles sobre o céu era impressionante. De acordo com os historiadores, os sumérios observavam regularmente o movimento das estrelas, da lua e dos planetas visíveis. Isso era importante para a criação de calendários e ciclos agrícolas, mas existem algumas teorias na internet que dizem ser impossível fazer isso sem a ajuda de seres avançados. Segundo especialistas acadêmicos, isso não é impossível. Muitos arqueólogos explicaram que a civilização foi se desenvolvendo aos poucos ao longo de um longo período de tempo. Quando o suprimento de alimentos é estável e a sociedade é organizada, mais pessoas podem se concentrar em engenharia, ciência, astronomia e escrita. E é aí que entra o grande problema em muitos documentários virais online. Às vezes, eles apresentam a mitologia como se fosse história confirmada. Por exemplo, há alegações virais de que algumas esculturas dos sumérios mostram foguetes, naves espaciais ou tecnologia moderna. Mas, de acordo com muitos especialistas, a maioria delas são apenas símbolos religiosos ou representações artísticas de seus deuses. Há também ocasiões em que o contexto de algumas imagens usadas online está errado, e à medida que isso é repetidamente repostado nas redes sociais, acaba parecendo ainda mais verdadeiro. As alegações que não foram totalmente verificadas. Mas isso não significa que não restem mistérios. Na verdade, ainda há muitas partes da história da antiga Mesopotâmia que continuam sendo estudadas até hoje. Ainda há tábuas de argila não totalmente traduzidas e sítios arqueológicos em escavação. Outro local frequentemente comparado a este é o Göbekli Tepe, na atual Turquia. É um sítio pré-histórico que, segundo os arqueólogos, é ainda mais antigo do que a civilização suméria. Por causa dessas descobertas, há quem questione se é possível que existam civilizações ainda mais antigas que ainda não compreendemos totalmente. Até agora, não há evidências comprovadas de que alienígenas construíram as primeiras civilizações na Terra. E essa é a diferença importante entre evidência e especulação. Às vezes, a história real é mais impressionante que as teorias da conspiração. Pense só, milhares de anos antes de existir internet, eletricidade ou máquinas modernas, já havia pessoas criando sistemas de escrita, cidades organizadas, redes de irrigação, matemática e observações astronômicas. Isso não significa que eles tivessem origem alienígena. Isso pode ser apenas uma prova de como os antigos eram inteligentes e engenhosos. Mas mesmo assim, o mistério dos Anunnaki continua vivo porque existe algo que nunca vai desaparecer no ser humano: a curiosidade sobre a nossa origem. Porque quanto mais descobrimos sobre o mundo antigo, mais percebemos quantas partes da história ainda não entendemos completamente. Continue assistindo, porque ainda há muito mais para você aprender e descobrir aqui, coisas que com certeza vão te surpreender. À medida que mais tábuas de argila são encontradas na antiga Mesopotâmia, um nome que aparece repetidamente nesses antigos escritos tem se tornado cada vez mais o centro das discussões: os Anunnaki. Nos textos sumérios antigos, os Anunnaki são deuses com papel importante na religião e mitologia deles. Eles são as forças que controlam a natureza, a ordem, o poder e o destino da humanidade. E com a quantidade de nomes que aparecem em sua mitologia, apenas 3 figuras são frequentemente mencionadas: Anu, Enlil e Enki. Anu é reconhecido como o deus do céu e uma das figuras divinas mais elevadas no sistema de crenças sumério. Ele é frequentemente descrito como o governante distante dos céus. Enquanto isso, Enlil é diferente. Em muitos textos antigos, ele está associado ao vento, tempestades, poder e autoridade. Existem algumas histórias em que ele é descrito como estrito e severo ao punir quando a humanidade se torna desordeira ou rebelde. E é aqui que entra uma das partes mais conhecidas da mitologia mesopotâmica, o Grande Dilúvio. Em algumas histórias antigas da Mesopotâmia, há relatos sobre uma enchente gigantesca que quase destruiu toda a humanidade. Segundo os historiadores, isso se assemelha a outras histórias de dilúvio em diferentes culturas, incluindo a história de Noé na Bíblia. Mas, segundo os especialistas, isso não significa automaticamente que todas as lendas sobre dilúvio tenham se originado de um único evento histórico. É possível que muitas civilizações antigas tenham experimentado grandes inundações. E enquanto Enlil é frequentemente associado ao poder e punição, Enki é associado a uma imagem diferente. Na mitologia suméria, Enki é frequentemente retratado como o deus da sabedoria, da água, da invenção e do conhecimento.
Em algumas histórias, ele é quem ajuda os humanos a aprender agricultura, irrigação e a construção de cidades. E o interessante aqui é que existem evidências arqueológicas reais que mostram que os sistemas de irrigação dos sumérios eram realmente muito avançados para a época deles. De acordo com historiadores e estudos arqueológicos, eles construíram extensos sistemas de canais que levavam água dos rios para as terras secas da Mesopotâmia. Assim, foi possível a agricultura em larga escala e o rápido avanço da civilização deles. E foi aí que a curiosidade de algumas pessoas começou a crescer. Como uma civilização que existiu milhares de anos antes da tecnologia moderna conseguiu ser tão organizada assim? Para a arqueologia tradicional, a resposta é um longo período de inovação humana e desenvolvimento social. Mas para alguns teóricos alternativos, é possível que tenha havido orientação de seres mais avançados ou de uma civilização perdida. Até agora, ainda não há evidências credíveis que comprovem isso. Mas existe um motivo pelo qual o debate continua vivo. Os deuses dos sumérios não eram apenas figuras místicas em suas histórias. Em muitas tabuletas, eles são descritos como personalidades reais. Sentem raiva, discutem, têm compaixão e às vezes se arrependem. Por causa disso, alguns pesquisadores já se perguntaram se certas mitologias poderiam conter memórias de líderes históricos reais ou governantes antigos que, com o tempo, foram transformados em figuras divinas nas histórias do povo. Porque eles já passaram a ter emoções. Na verdade, essa não é uma ideia nova. Até mesmo em outras civilizações, como o Antigo Egito e a Grécia, havia reis e líderes que mais tarde foram associados a um status divino. Mas quando se trata dos Anunnaki, a controvérsia aumentou com o surgimento das teorias alienígenas na era moderna. No entanto, muitas partes da história antiga ainda não são totalmente compreendidas. Milhares de tabuletas de argila ainda não foram totalmente traduzidas. Até hoje, continuam as escavações arqueológicas na antiga região da Mesopotâmia. E a cada nova descoberta, vemos ainda mais o quão complexas eram as primeiras civilizações do mundo. Uma das coisas mais surpreendentes sobre os sumérios não são apenas seus templos ou cidades antigas. O que é ainda mais misterioso é a extensão do conhecimento deles sobre o espaço. Pense nisso. Já se passaram mais de 5.000 anos. Não havia telescópios, não havia equipamentos modernos e também não havia computadores. Mas mesmo assim, os sumérios conseguiram estudar o movimento das estrelas e dos planetas com muita precisão. Eles não apenas olhavam para o céu todas as noites. Eles realmente observavam isso de forma séria e detalhada. Enquanto outras culturas antigas viam apenas as luzes no céu como estrelas comuns, os sumérios perceberam que havia algumas estrelas que se moviam de maneira diferente. Elas se moviam em direções diferentes e tinham seus próprios caminhos no céu. Foi assim que eles identificaram os planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O mais surpreendente é que entenderam que esses planetas não eram estrelas comuns, mas tinham movimentos e padrões próprios. Isso é algo que muitas civilizações só descobriram depois de muito tempo. Os arqueólogos encontraram muitas tábuas de argila que mostram claramente o quão avançadas eram suas observações do céu. Lá estavam escritos os movimentos dos planetas, mudanças nas posições das estrelas e até mesmo os padrões que o universo repete com o passar do tempo. Um dos exemplos mais impressionantes disso é o estudo deles sobre Vênus. Há milhares de anos, os sumérios já haviam notado que Vênus às vezes aparecia antes do nascer do Sol, e às vezes podia ser visto depois do pôr do Sol. O mais impressionante é que eles sabiam que era o mesmo planeta. Em outras culturas antigas, por muito tempo pensaram que a estrela da manhã e a estrela da tarde eram coisas diferentes. Mas os sumérios já tinham entendido isso há muito tempo. E não foi só isso. Eles tinham tábuas que registravam o movimento de Vênus com tanto detalhe que até hoje os astrônomos modernos ainda ficam impressionados com isso. Porque, para muitos cientistas, é difícil imaginar como eles conseguiram fazer isso a olho nu e com instrumentos simples. Na verdade, ainda hoje há pessoas que ainda se confundem com o número de planetas. Muitos ainda incluem Plutão, mesmo que ele já não seja oficialmente considerado um planeta de verdade. Mas os sumérios, há milhares de anos, já acompanhavam de forma sistemática os planetas que podiam ser vistos da Terra. E quanto mais os especialistas estudam as tábuas que encontraram, mais o mistério se aprofunda. Porque não são apenas
planetas que estão registrados ali. Eles também tinham mapas estelares que são quase idênticos à disposição das constelações que ainda usamos até hoje. É como se eles tivessem uma compreensão muito clara da aparência do céu como um todo. Por isso surgiram muitas perguntas. Como eles conseguiram fazer isso? Como uma civilização antiga conseguiu criar um mapa tão detalhado do céu sem telescópio ou tecnologia avançada? Será que isso é apenas resultado de milhares de anos de observação repetida do céu? Ou talvez eles tivessem outra fonte de conhecimento? Isso é ainda mais impressionante porque a astronomia deles usava matemática avançada. Os sumérios foram os criadores do chamado sistema sexagesimal. É um método de contagem que usa o número 60 como base. Por causa disso, ficou mais fácil para eles calcular frações, números grandes e medições exatas. E é interessante pensar que até hoje ainda usamos esse sistema. Quando olhamos para um relógio com 60 segundos e 60 minutos, ou quando medimos um ângulo usando 360 graus, isso ainda faz parte do legado matemático dos sumérios. Com o passar do tempo, mais e mais tábuas estão sendo descobertas pelos arqueólogos. E muitas delas contêm cálculos complexos sobre eclipses lunares, movimentos dos planetas e ciclos astronômicos. Existe até um artefato famoso conhecido como Tábua de Vênus de Amisaduca. Esta tábua, que data de cerca de 1600 a.C., contém registros detalhados sobre o ciclo de Vênus. E de acordo com muitos astrônomos de hoje, é surpreendente o quão preciso isso é para um documento antigo. Porque na época deles, não havia telescópio nem satélite, mas de alguma forma, eles conseguiam prever quando Vênus apareceria novamente em sua posição correta. É nesse ponto que o debate entre historiadores se intensifica. Como os sumérios alcançaram tanto conhecimento? De acordo com a maioria dos estudiosos, é possível que isso seja apenas o resultado de um longo período de observação. Ao longo de muitas gerações, os escribas registravam cuidadosamente os movimentos do céu, até que, pouco a pouco, eles conseguiram formar uma compreensão mais exata sobre isso. E, na verdade, essa explicação faz sentido, mas para outros, ainda existem perguntas que não foram totalmente respondidas. Por exemplo, como acompanharam movimentos tão sutis de planetas distantes só com os olhos? A simples observação bastava para tanta precisão? Por isso, alguns pesquisadores sugerem que o conhecimento deles pode ter vindo de uma fonte mais antiga. Será que existiu uma civilização anterior? Antes dos sumérios, culturas antigas que desapareceram deixaram conhecimentos herdados por povos posteriores. Há também aqueles que apontam para lugares antigos como Göbekli Tepe, um sítio extremamente antigo construído há cerca de 12 mil anos. Para outros, pode haver uma conexão entre essas culturas antigas e o surgimento do conhecimento avançado na Mesopotâmia. E claro, não poderiam faltar aqui as histórias sobre os Anunnaki. Em antigas tabuletas, eles são descritos como seres que supostamente vieram do céu e ensinaram aos humanos astronomia, matemática e engenharia. É natural que os historiadores tradicionais vejam isso como mitologia ou histórias simbólicas. Mas, para muitos, ainda é assustador pensar em como algumas lendas estão próximas das descobertas reais da arqueologia. E quanto mais estudamos os sumérios, mais fica claro que a observação do céu não era apenas por curiosidade. Isso também era prático para a sobrevivência deles. Eles usaram o movimento da Lua, do Sol e dos planetas para criar os primeiros sistemas de calendário. Assim, conseguiam prever as enchentes, saber a melhor época para plantar e quando fazer seus festivais religiosos. Em outras palavras, o conhecimento deles sobre o céu era um dos pilares de toda a sua civilização. Mas até hoje, ainda permanece um grande mistério. Como uma sociedade antiga conseguiu entender o movimento do universo tão cedo na história da humanidade? Será que isso foi realmente apenas resultado de dedicação, observação e longos anos de estudo? Ou existe uma história mais profunda que ainda não compreendemos totalmente? Será possível que algumas antigas lendas sobre seres vindos do céu tenham um fundo de verdade? Memórias de conhecimentos ou experiências passadas de geração em geração? À medida que cavamos mais fundo nos segredos dos sumérios, as perguntas ficam cada vez mais estranhas. No fim, pode não ser só a história de uma civilização antiga revisitada, mas também nossa compreensão da origem do conhecimento humano. Ao longo da história humana, muitas civilizações prosperaram graças ao conhecimento transmitido pelas gerações anteriores. Então,
Por que seria diferente com os sumérios? É possível que o conhecimento avançado deles seja uma combinação de observação, saber herdado de outras culturas e coisas sobre o passado que ainda não compreendemos totalmente. E até hoje a pergunta permanece: o conhecimento impressionante dos sumérios é apenas resultado de perseverança e observação? Ou existe uma origem ainda mais antiga para a sabedoria deles que se perdeu completamente na história? Quanto mais descobrimos sobre o mundo antigo, mais profundo fica o mistério, e talvez a verdade sobre a origem do conhecimento humano seja ainda mais extraordinária do que imaginamos. Além do conhecimento avançado deles, existe outro mistério que aparece repetidamente nas antigas tábuas sumérias. Nas tábuas de argila encontradas em cidades como Ur e Uruk, são descritos certos seres vindos do alto que desceram dos céus e interferiram na vida humana. Mas o modo como eles são descritos é diferente. Eles não são simplesmente deuses adorados à distância. Em muitas histórias, eles conversam diretamente com as pessoas. Eles dão ordens, ensinam habilidades e às vezes parecem até guiar diretamente a construção das cidades e dos modos de vida. Na antiga história de Atrahasis, por exemplo, essas entidades são descritas ensinando sobre irrigação e agricultura de uma forma muito detalhada e prática. Já na lenda de Naenki e Ninma, há partes que parecem mostrar a concepção e a administração da humanidade usando uma linguagem simbólica. Por causa disso, alguns pesquisadores acabam se perguntando: por que os Anunnaki parecem mais com professores ou governantes avançados do que com deuses mitológicos comuns? Claro, para os historiadores tradicionais, essas histórias são apenas mitologia. E isso é normal, pois muitas culturas antigas usavam mitos para explicar o mundo. Mas há algo diferente na consistência das histórias sumérias. Eles repetidamente mencionam que sua sabedoria veio de seres que desceram do céu. No século XX, um escritor chamado Zecharia Sitchin popularizou ainda mais essa ideia. Segundo sua teoria, os Anunnaki não seriam seres míticos. Não seriam simplesmente deuses simbólicos, mas visitantes de outro planeta que ele chamou de Nibiru. Mas é importante esclarecer que quase todos os estudiosos tradicionais não concordam com as interpretações dele. Muitos especialistas dizem que algumas das traduções dele estão erradas ou exageradas e que não há evidências sólidas que comprovem a teoria dos alienígenas. Mesmo assim, essa ideia continuou popular por causa dos detalhes misteriosos das tábuas sumérias. Existe outra possibilidade que é mais fundamentada. E se os seres do céu não fossem extraterrestres, mas pessoas reais de uma cultura mais avançada? Na antiguidade, era normal para as pessoas verem estrangeiros com tecnologia ou conhecimento diferente como divinos ou sobrenaturais. Será que viajantes ou colonizadores trouxeram conhecimentos para a Suméria e depois viraram parte da mitologia deles? Outro artefato que costuma ser debatido é o cilindro VE243VE2. Para alguns pesquisadores, parece que ele mostra o sistema solar numa época em que ainda não existia telescópio. Mas, de acordo com muitos estudiosos, é possível que o design seja apenas simbólico. E é aí que o mistério se aprofunda ainda mais. Não há provas concretas de visitantes alienígenas na antiguidade. Mas até agora, continua sendo um mistério porque algumas histórias sobre seres que desceram do céu são tão detalhadas. Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça enorme, mas metade das peças está faltando, e as instruções estão escritas em um idioma que quase ninguém entende mais. É exatamente assim que os historiadores e arqueólogos se sentem quando se trata dos sumérios e do mistério dos Anunnaki. Sim, milhares de tábuas de argila já foram encontradas. Existem artefatos antigos, gravuras e histórias detalhadas, mas até agora, a imagem da verdadeira história deles ainda não está completa. E o mais surpreendente é que, muitas vezes, os especialistas também não concordam entre si sobre o significado das descobertas deles. Um dos maiores debates é sobre a tradução. Não é fácil traduzir a língua suméria. Ela não é usada há milhares de anos, e muitas palavras podem ter significados diferentes dependendo do contexto. Mesmo uma pequena mudança na tradução pode alterar toda a interpretação de uma tabuinha. Por exemplo, até hoje os estudiosos ainda discutem o verdadeiro significado de alguns louvores sobre os Anunnaki. Será que isso é realmente literal, seres que desceram do céu? Ou seria apenas uma linguagem poética para descrever o poder e o alto status de seus deuses ou reis?
Outro grande problema é a falta de evidências arqueológicas. Muitas tábuas estão danificadas, faltando partes ou ainda permanecem enterradas sob a terra. E mesmo os melhores artefatos encontrados geralmente são apenas fragmentos de uma história maior. É como se você encontrasse algumas páginas do meio de um livro, sem começo e sem final. Por isso, muitas perguntas não têm resposta clara. Existem alguns textos sumérios que parecem descrever conhecimentos astronômicos mais avançados do que o esperado para aquela época. Também há debates sobre um planeta chamado Nibiru, mencionado em algumas interpretações controversas de textos antigos. Isso não é aceito pelos astrônomos tradicionais, mas ainda permanece como parte das discussões sobre os mistérios sumérios. Mesmo os estudiosos mais céticos admitem que há partes da história suméria que são difíceis de explicar completamente. E às vezes o problema não é a falta de curiosidade, mas o excesso de cautela. No mundo acadêmico, ideias que se afastam muito da história aceita são rapidamente rotuladas como marginais ou pseudociência. Isso é natural, afinal evidências sólidas são importantes. Mas a história também mostrou que, às vezes, coisas que antes eram consideradas impossíveis acabam se tornando descobertas aceitas. Outra parte intrigante da civilização suméria é o uso do número 60 como base da matemática deles. Até hoje ainda usamos esse sistema na medição do tempo e nos graus dos círculos, mas de onde eles tiraram um sistema tão prático e avançado assim? Será que eles realmente criaram isso primeiro ou houve uma cultura mais antiga que os influenciou? No fim, esse é o ponto central do debate. Devemos ignorar as histórias antigas só porque são difíceis de interpretar? Ou deveríamos estudá-las ainda mais, pois pode haver partes da verdade que ainda não compreendemos totalmente? Até agora, ainda não há uma resposta completa. Mas uma coisa é clara: a história antiga ainda não acabou. E quanto mais descobrimos, mais se torna possível que a verdadeira história da humanidade seja mais estranha e mais misteriosa do que por muito tempo fomos levados a acreditar.